Olha que essa primeira carta de Pedro tem conteúdo. Você que está acompanhando aqui o estudo sabe que a gente está aqui se deliciando, degustando cada verso desse texto sagrado maravilhoso que Deus nos presenteou com essa obra. Deus amado, obrigado por esse presente. Coisa boa, Senhor. Coisa boa a gente poder estudar. Nos ensina, Senhor, nos ilumina. Põe luz no nosso caminho, para a gente saber onde a gente pisa e a gente caminhar por esse caminho estreito e atravessar essa porta que também é estreita. Obrigado, Senhor, porque a gente tem a Tua palavra para nos iluminar. Oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, vamos retomar aqui o nosso estudo. Se você está chegando agora, depois desse vídeo você volta e vê os primeiros vídeos dessa série, onde eu estou aqui ajudando a conhecer a primeira carta de Pedro. Pedro apóstolo, sim, que escreveu lá às igrejas que ficam na região da atual Turquia, ali pelo ano 64, 65, uma época de duras perseguições contra a igreja em que muita gente estava morrendo. E aqui nós vamos retomar no verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha só, a gente tem até aquela oração maravilhosa que Jesus nos ensinou, infelizmente muito pouco orada hoje em dia, né? O Pai Nosso. Nós chamamos Deus de Pai. Nós chamamos de Pai esse Deus bondoso que julga a todos imparcialmente. E ele julga as obras de cada um. E é sem parcialidade, ou seja, sem preferências, sem distorções. Ele julga com justiça. Então, já que nós chamamos de Pai esse que julga as obras de cada um com justiça, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Jornada terrena? Volta para o verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos. Nós somos peregrinos, estamos numa jornada. Tá vendo a conexão aqui? Nós estamos em jornada rumo à nossa casa. Nossa casa não é aqui, não. Nossa casa é a morada que Jesus preparou para nós, lá junto ao Pai. Então, já que nós chamamos de Pai a esse que julga com imparcialidade as obras de cada um, então, vamos nos portar com temor durante essa caminhada aqui, essa jornada por essa terra, onde somos os peregrinos de Deus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos antepassados. Olha só, Pedro está dizendo assim, vocês já sabem isso, e você já sabe também, você que está me assistindo aqui, você sabe disso. O que nos comprou, o que nos redimiu, sabe o que é redimir? É comprar um escravo. Antigamente tinha escravo, né? Então, alguém olhava para o escravo e falava assim, eu quero dar liberdade desse escravo, então eu vou lá, vou comprar ele e vou dar liberdade. Isso também servia para dívida. Aquela pessoa está com uma dívida enorme, normalmente uma dívida impossível pagar. Aí alguém que tinha dinheiro dizia assim, você aí te deve dinheiro? Então tá aqui o dinheiro que ele devia, eu estou redimindo a dívida. Agora essa dívida é comigo, não é mais com você. E aí a pessoa dizia assim, ei, sabe aquela dívida? Já era, você está livre. Eu usei o meu dinheiro para redimir você. É isso que o Senhor fez. Só que, tá vendo que isso daqui são negociações financeiras? Pedro está falando, vocês sabem que a redenção de vocês não foi assim. Ela não foi feita, ela não foi comprada com ouro e prata. Não. E ele fala coisas perecíveis, tá? Ele considera aqui os metais perecíveis, porque Pedro sabe, Pedro tem a visão, de longo prazo, ele sabe que todas essas coisas aqui se desfarão. Inclusive ele escreve, é a escrita dele, né? Que todos os elementos se desfarão pelo fogo no final de todas as coisas. Então ele sabe, não foi com dinheiro, com ouro, prata, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver. Gente, aqui pegou, hein? Maneira vazia de viver, ou seja, quando nós andávamos conforme o modo do mundo, era um modo vazio. Isso que as pessoas chamam costumeiramente de a boa vida. Depois que a gente conhece a vida em abundância que Jesus dá, a gente olha para aquilo que a gente vivia e fala assim, vida vazia, hein? Vida vazia, sem sentido que a gente vivia. Essa eu lembro que foi uma das coisas que mais me marcou na minha experiência de renovação com a obra de Deus, quando o Senhor veio sobre a minha vida e me puxou para este bom caminho e me mostrou a verdade, foi eu olhar para a realidade e dizer assim, agora a vida faz sentido. Agora a vida faz sentido. E ele fala que essa maneira vazia foi transmitida pelos antepassados. Aqui a gente tem que cuidar muito com essa ideia de tradição, né? Quando a gente se apega muito, não, a tradição, porque os antigos faziam assim. A tradição é muito boa quando os antigos ensinavam a palavra de Deus.
porque senão também é só vida vazia, tá? Tem um monte de tradição de homens que não vale nada. Mas, ou seja, não fomos comprados por dinheiro, por ouro, por prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então aqui temos um preço diferenciado. A nossa redenção foi comprada pelo sangue de Cristo. E foi de um jeito aqui, ó, que lembra que ele citou, no finalzinho do vídeo passado eu falei que ele citou um verso de Levítico. Levítico é o livro lá do Antigo Testamento que fala sobre os ritos, né, que funcionavam lá dentro da legislação do Antigo Testamento, que era para o Antigo Israel, não é para a igreja. Mas aqui ele pega uma figura de lá e fala assim, olha, o sangue de Cristo, ele foi como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Qual o significado, qual a relevância disso aqui? É que lá no Levítico, e aliás em todo o Antigo Testamento, o cordeiro sem mancha e sem defeito era o animal mais especial para o sacrifício. O sacrifício aqui de Cristo foi como o sacrifício mais especial. Ele foi sacrificado como um cordeiro sem mancha, sem defeito, como aquele que realmente tira o pecado do mundo, né? Lembra João Batista falando isso? Sim. E ele fala que Jesus Cristo, esse cordeiro, ele foi conhecido antes da criação do mundo. Por quê? Porque ele é eterno. Ele já estava com Deus sempre. Então, antes da criação do mundo, ele era conhecido. Só que revelado, não. Revelado, ele só foi revelado nesses últimos tempos, em favor de nós. Ele fala que vocês, eu estou falando nós porque eu estou me colocando como destinatário da carta junto com você. Então, Jesus Cristo, ainda que ele tenha sido revelado apenas no Novo Testamento, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. E ele foi revelado, né, nesses últimos tempos em favor de todos nós. Por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Vocês creem em Deus? Sim, é por causa de Cristo. Cristo veio revelar o Pai. Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Então veja aqui de novo a ressurreição como um tema fundamental do cristianismo. E eu insisto, não existe cristianismo sem ressurreição. Então Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o glorificou, ou seja, colocou nele tudo o que há de melhor. Deu a ele o poder. De modo que a fé e a esperança de vocês, a nossa, né, estão em Deus. Nós não estamos mais com a nossa fé e a nossa esperança em coisas vazias. Eu vou aqui dar exemplos que são muito comuns nos dias de hoje, né? Tem pessoas cuja fé e esperança estão no governo, ou nos seus fundos financeiros que elas guardaram no banco, ou numa ideologia política, ou, sei lá, num grupo de pessoas, nos ETs, tem um pessoal aí, né? Isso aí, não. A nossa fé e esperança estão em Deus. Jesus Cristo fez isso por nós, revelou a Deus. E aí nós podemos colocar a fé e a esperança em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, que interessante, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, ele acabou de falar isso. Nós fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo. Mas aqui, como é que a gente purifica a vida? Pela obediência à verdade. Está vindo a importância de estudar a palavra de Deus? Como é que a gente vai obedecer sem conhecer? Tem gente que se diz temente a Deus e que anda com Deus. Eu já ouvi umas conversas aí, conversa fiada, né? Da pessoa, não, eu estou aqui me enchendo de Deus, eu quero o Espírito Santo. Sem Bíblia. Sem estudar a Bíblia. Eu já lhe contei aqui no canal, eu perguntei para um sujeito, como é que você sabe que esse espírito aí que você fala não é o diabo? Aí a pessoa, ué, a Bíblia fala que o diabo se disfarça até de anjo de luz? Eu tenho discernimento pela Bíblia, a Bíblia me ensina a discernir. Onde é que eu vou aprender a verdade? É na minha ideia? No meu coração? O coração do homem é enganoso. Eu preciso da revelação, a revelação da Escritura Sagrada. Então, para purificar nossa vida pela obediência à verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Olha aqui, eu vou pegar no pé de novo dos meus amigos queridos que insistem em viver isolados sem congregar. Eu vou pegar no pé de vocês outra vez. Isso está errado, isso vai dar muito errado. Como é que nós vamos ter uma caminhada com Cristo se Ele mesmo está aqui falando pela sua palavra, pela pena de Pedro?
Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E a pessoa fala, não, eu faço isso sim, eu faço isso sentadinho aqui em casa, eu vejo aí o canal Estudamos a Bíblia pela internet, eu ouço a pregação do fulano de tal, já ouvi até a história de um que pegou o táxi com um pastor e falou assim, pastor, eu sou membro da sua igreja. O pastor falou assim, não te conheço. Não, mas eu acompanho todos os cultos pela internet. Falou, não é membro da minha igreja não. Não é membro da minha igreja não. Então eu vou aqui pegar no pé de você novamente. Nós precisamos sim congregar, precisamos viver esse amor fraternal e sincero. Como é que eu vou dizer que eu vou viver um amor fraternal e sincero se eu nem conheço as pessoas? Se eu não quero nem conviver com elas? Ah, mas a igreja tem problema. Tem! Claro que tem! O Senhor falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estaria ali. E a gente sabe que onde tem 2 ou mais também tem problema. Se tem gente, tem problema. Mas mesmo assim ele está lá reunido também com eles, conosco. E a gente tem que congregar, a gente... Pensa o seguinte, eu já ofereci essa ideia para muita gente aqui nos comentários, que me fala que está difícil encontrar um lugar. Beleza, pensa o seguinte, quando Jesus formou você e quando ele converteu você, ele colocou em você uma série de presentes, de características, de dons, chame como você quiser, coisa boa que vem de Deus. E que a igreja precisa, e que estão aí em você. Você vai deixar isso infrutífero só para você? Você vai pegando lá a parábola dos talentos, né? Lembrando que talento lá era dinheiro, você vai enterrar? Ou você vai botar para frutificar? E ainda mais, você sabia que você não recebeu todos? Você recebeu só alguns? Onde é que estão os outros? Nas outras pessoas. E onde é que você vai encontrar essas pessoas? Na comunidade cristã, na igreja. Então nós precisamos uns dos outros. Para viver esse amor fraternal aqui, precisamos sim. Então, se você está com dificuldade de achar uma boa comunidade, não desanime. Continue procurando, continue orando, continue visitando. Deus vai lhe conduzir a uma comunidade de amor. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que hoje está cheio de comunidade que só quer o seu dinheiro. Não ama você, ama só o seu dinheiro. Não desista. Continue procurando. Deus está reunindo pessoas em diversos lugares. Lembre da palavra de Deus para Elias. Ele guardou quantos? 7.000 lá que não dobraram os joelhos a Baal. Hoje nós temos muitos outros que não dobraram os joelhos a Mamon. Não desista. Mamon, se você não sabe, é o Deus do dinheiro, tá? Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olha que interessante. Essa regeneração que ele falou lá no começo já do capítulo, que a gente nascer de novo, a gente ser formado em Cristo, isso não foi por meio de uma semente perecível. A ideia de semente, vamos pensar em semente mesmo de planta, as sementes se estragam, As sementes perecem, as sementes realmente podem apodrecer, pode ser dissolvida, comida. Fala, não. A semente que gerou em vocês uma coisa nova é uma semente imperecível. E ela vem por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Olha aqui de novo a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus certeira para nós é a Bíblia, tá? Eu acredito que profetas existem. E eu tenho certeza que boa parte das pessoas com quem eu cruzei na minha vida que se dizia profeta era falso profeta. Porque é muito simples, não se cumpria o que eles falavam. Então, se você quer a palavra de Deus, não saia atrás de supostos profetas. Eu já vi gente dizer, não, porque a minha igreja tem tantos profetas. Eu olho para isso, dá um mal-estar, porque é muita profecia e pouca santidade. Então isso é esquisito, gente. A palavra de Deus é aqui, tá? Bíblia. A Bíblia, a gente se sujeita a ela. E a Bíblia fala que quando alguém profetizar, você tem que julgar a profecia. Então veja que não é assim, o profeta falou. Não, julgue. Julgue a profecia. E é a Bíblia. A Bíblia nos orienta. Nós estamos sujeitos à Bíblia e a profecia de alguém está sujeita a nós. E aí tem gente invertendo tudo, está se colocando sujeito à profecia do outro, em vez de julgar essa profecia, e está deixando a Bíblia ali na prateleira pegando poeira. Então, vamos para a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus que é viva e permanente. Ou seja, não é uma palavra que se esvai, que se desfaz, ela permanece. E aqui ele vai fazer uma citação de Isaías, capítulo 40, Porque toda a humanidade é como a relva. A relva é a grama, tá? Então pensa assim num gramadinho, assim. Toda a humanidade é que nem uma grama. Toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da grama.
uma flor da relva. Você já viu flor de grama? Né? Pensa em qualquer matinho, tá? Mas se você pensar em grama, né? Tem aquela hastezinha, as sementinhas na ponta ali. A humanidade toda é como isso, é como um matinho ali. Por quê? Porque a relva murcha e cai a flor. Já viu uma época que para de chover, por exemplo, assim, uma seca? Você vê, aquilo se desfaz tudo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Curioso é que muita gente hoje está achando que a humanidade permanece para sempre. E que a palavra do Senhor não dá bola, né? Mas a humanidade é como o matinho que vai murchar, a florzinha vai cair, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós vamos ficar com a palavra do Senhor. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. A palavra que foi anunciada a mim e a você, ó, esse livrão maravilhoso aqui, ó, é essa que permanece para sempre. Você pensou que a gente está estudando um livro aqui com conteúdo de palavras que, quando nós estivermos na eternidade, eu não sei como é que se mede a eternidade, se é que se mede, mas vamos fazer de conta que a gente mede. Vamos fazer de conta que daqui a 18 milhões de anos, eu e você estaremos lá caminhando, né? Ali à beira daquele rio maravilhoso, na cidade celestial, e pensando, puxa, lembra quando a gente estudou a Bíblia pela internet? Há 18 milhões de anos atrás? Eu estou aqui fantasiando, tá? E aí alguém pega assim, pois é, aquelas palavras continuam vivas aqui. Está aqui na cabeça e no coração de todo mundo sabe essas palavras. Já imaginou? Coisa maravilhosa. Eu sei que eu estou aqui fazendo uma fantasia, né? Tentando medir a eternidade em tempo, mas às vezes eu penso nisso. Isso aqui que a gente está estudando vai permanecer. Né? Tudo que eu estou vendo aqui, minha casa, o mundo, tudo isso aqui vai desaparecer, mas a palavra de Deus continua. Então vale a pena a gente se dedicar a isso e trazer para a nossa vida essa eternidade da palavra de Deus e viver isso agora. Nós temos acesso aqui a algo que estará presente em toda a eternidade, que é a palavra de Deus. Então a gente puxa para a nossa vida um pouquinho dessa eternidade estudando esse livro sagrado. Olha a importância, só no primeiro capítulo aqui, como a gente já viu, tanta coisa boa. Olha a importância de estudar a Bíblia, olha a importância de congregar. Meus irmãos, eu não conseguirei ser tão enfático quanto eu quero. Não deixem de participar de uma comunidade. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei. Eu mesmo já relatei aqui no canal a minha jornada lá no passado. Quanto tempo eu migrei buscando uma comunidade numa cidade que eu vivia, onde tudo que se falava era pedir dinheiro para as pessoas. Mas eu não desisti. E eu continuei orando, eu continuei buscando, estudando a palavra de Deus em casa, na família, fazendo meu devocional e procurando uma comunidade. Hoje, ainda que o Brasil esteja cheio de placa de igreja, eu considero que é como se a gente vivesse num país pagão, onde tivessem bem pouquinhas igrejas para a gente achar. Porque aquelas que realmente amam você e não seu dinheiro são bem pouquinhas. Mas elas existem. Então não desista. Continue procurando. Continue buscando, que Deus vai recompensar a sua busca. Como eu sempre tenho falado aqui, né? Se o vídeo de hoje aqui foi legal para você, compartilhe com alguém. Mande para alguém conhecer esse conteúdo também. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 2, vamos seguir nosso estudo. E eu convido você a voltar para fazer isso que a gente sempre tem feito, que é estudar a Bíblia, porque esse aqui é o nosso assunto, né? Aqui nesse canal nós estudamos a Bíblia. Até lá!